Saudações a todos que estão assistindo o vídeo do nosso projeto. Nós somos alunos da Escola Estadual Técnica São João Batista, alunos do Técnico em Química Concomitante e Técnico em Eletrotécnica Concomitante. O meu nome é Natália. Sou Gabriele. Sou o Guilherme. Eu sou o Paulo. E o nosso projeto se chama Dispositivo para Identificação de Fósforo em Meio Aquático. Introdução. O fósforo é um elemento essencial para o desenvolvimento de qualquer sistema biológico, e nos últimos anos o lançamento inadequado de águas residuárias com elevadas concentrações de fósforo em corpos hídricos causaram alterações econômicas, ambientais e sociais. O aumento significativo dos custos da purificação de água e a morte de espécies aquáticas pela desoxigenação da água, há riscos para a saúde humana em função de toxinas produzidas por microalgas, além de uma constante ameaça da diminuição de água doce em uma escala global, tornou cada vez mais comum a elevada presença de fósforo em qualquer tipo de afluente, seja ele destinado ao uso humano ou não. Apesar de sua necessidade, a má distribuição deste elemento atribui ao mesmo um forte potencial poluidor. Analisado de forma geral, o fósforo é um elemento de elevada demanda biológica, o que torna limitante na natureza. A atividade agroindustrial é uma importante geradora de resíduos de fósforo, nas suas diferentes especificações, o que inclui espécies reativas, ácidos hidrolisáveis e orgânicas, tanto na forma dissolvida quanto suspensa. A tecnologia está em constante evolução, desde que a humanidade passou a dominar com mais abrangência seus meios, após a Revolução Industrial, principalmente. A tecnologia nos dias atuais é renovada principalmente para influir diretamente no trabalho do homem, facilitando e expandindo seus meios de produção. Considerando a contínua vontade e até mesmo necessidade que o ser humano tem de inovação e o largo consumo e escolha de eletrônicos nos últimos anos, há necessidade que os agricultores, comerciários e industriários têm de possuir conhecimento da composição e os valores químicos pelo qual está sendo utilizado. Este projeto de pesquisa busca investigar a possibilidade de elaborar um dispositivo elétrico que analise, por meio de métodos eletroquímicos, a presença e quantidade de fósforo contidos em meio aquático, proporcionando mais praticidade que os métodos tradicionais analíticos. E disso surge o nosso problema. De que forma é possível criar um dispositivo que facilitaria a análise da quantidade de fósforo em meios aquáticos? Justificativa. O fósforo é um nutriente essencial para as plantas. É largamente utilizado em áreas de cultivo, mas quando aplicado em solo em demasia, tem enorme potencial poluidor em águas superficiais. Quando o contaminante causa eutrofização, que é a extrema nutrição do solo, que favorece o surgimento excessivo de organismos como algas e cianobactérias, e também contribui para a mortandade de peixes. Por isso, fazer análise do meio aquático que será utilizado tanto para as atividades rurais quanto industriais é de extrema importância, para que não ocorra o comprometimento ou desperdício de matéria-prima e produto, e, consequentemente, causando o prejuízo econômico do produtor. Tradicionalmente, as análises de fósforo são feitas através de espectrofotometria, que consiste em processos complexos decorrentes da análise da radiação emitida na região ultravioleta do espectro, tornando uma análise que depende diretamente de grandes empresas e da realização, pois o resultado leva muitos dias para ficar pronto e o seu custo é muito alto. Portanto, essa pesquisa justifica-se por haver a possibilidade de criar um dispositivo eletrônico de fácil manuseio que investigue a presença e a quantidade de fósforo em meio aquático, através de análises eletroquímicas. Estaremos viabilizando uma opção de análise mais rápida, prática e com menor custo. Tendo em vista a análise de mananciais, ou seja, a análise de qualquer corpo hídrico, o nosso objetivo geral ele consiste em criar um dispositivo de fácil manuseio que identifique a quantidade de fósforo no meio aquático. Os nossos objetivos específicos, eles consistem primeiramente em elaborar uma análise eletroquímica que identifique a presença de fósforo em água, depois elaborar escalas de quantificação para o fósforo contido nesta água, após obter um processo viável para o emprego dessa análise e, por último, desenvolver um dispositivo eletrônico que desempenhe a análise eletroquímica. Fundamentação. O fósforo. O fósforo é um elemento químico pertencente ao grupo 5A, a família dos não-metais. Ele é encontrado na crosta terrestre e é sólido à temperatura ambiente. A interação do fósforo com os diferentes nutrientes do solo
É de grande importância na absorção, translocação e uso desse elemento pelo vegetal. O fósforo ainda participa da formação das membranas celulares, moléculas de DNA e RNA e contrações musculares. Também é essencial para a formação óssea e cartilaginosa dos seres humanos. Fósforo em aquáticos. Com a constante urbanização nos últimos anos, devido ao avanço da sociedade e à falta de saneamento, passou a ser um fator muito importante para a explicação da forte presença de fósforo nos efluentes, porque ele é descartado e sequencialmente liberado no esgoto, junto com outros materiais orgânicos e inorgânicos. A atividade agrícola também é uma das principais fontes de fósforo para o ecossistema lacustre. A perda de nutrientes da terra e os constantes pragas que assolam diversos tipos de cultivo, desencadeando o uso indiscriminado de fertilizantes e defensivos orgânicos ou biocidas, conhecidos como os praguicidas. Esses compostos vêm provocando o aumento da toxicidade de todos os ecossistemas aquáticos, e a água que retorna desses locais para o meio aquático produz modificação na biota e a contaminação nos sedimentos. Potencial poluente do fósforo. O fósforo em excesso no ambiente pode provocar diversos impactos negativos, principalmente em referência à qualidade das águas. A eutrofização é um enriquecimento excessivo da água e é causada por drenagem de fertilizantes agrícolas, águas pluviais de cidades, entre outros. Quando esses resíduos aumentam a concentração de nutrientes, do fosfato principalmente, dos rios e dos lagos, podem causar eutrofização excessiva. A legislação brasileira não considera o fósforo como um poluente, porém, diversos estudos demonstram esse potencial. Eletroquímica. A eletroquímica trata do uso das reações químicas espontâneas para produzir eletricidade e do uso da eletricidade para forçar reações químicas não espontâneas. É um ramo da química que estuda o fenômeno da transferência de elétrons para a formação de energia química em energia elétrica e vice-versa. As reações que envolvem transferência de elétrons são chamadas de reações de oxirredução, pois nelas ocorrem simultaneamente a redução e a oxidação. A espécie química que perde elétrons passa por uma oxidação e fica com um NOx maior, e já a espécie química que recebe esses elétrons passa por uma redução e o seu NOx fica menor. Análises químicas. Análises eletroanalíticas. Observamos que os métodos eletroanalíticos utilizados para determinação de fósforo possuem geralmente sensibilidade inferior aos métodos ópticos. A potenciometria é normalmente aplicada de modo direto, com eletrodos íons seletivos que respondem diretamente ao fósforo presente em solução ou de forma indireta, e a voltametria, entre outras possibilidades, utiliza a redução de heteropoliácidos a azul de molibdeno em um eletrodo de carbono para determinar fósforo sem a interferência de silicatos. As análises ópticas. O método de análise óptica é uma espécie de método de análise baseado na interação entre a energia da radiação luminosa e a matéria, como luminescência, absorção e dispersão. Que pertence a um método importante na análise de instrumentos, que pode ser dividido em dois tipos, métodos espectral e métodos não espectral. A análise não espectral é a que não inclui mudanças na energia interna da matéria, mas trabalha com base nas mudanças na direção, radiação e nas propriedades físicas causadas pela matéria. Os métodos não espectrais incluem dispersão rotatória, refração, polarização, dicroísmo circular, difração de raio-x e análise de turbidez. A análise espectral é baseada na medição da relação interna entre a energia da radiação de luz e a composição e estrutura da matéria e sua manifestação espectro. Microfone, Gui. Valeu. A eletrônica. A eletrônica é o estudo da forma de conseguir controlar a energia elétrica por meios elétricos. Os elétrons têm um papel fundamental nesse processo. Ela é dividida em digital e analógica.
ela tem como função armazenar, processar, transmitir ou transformar informações, além do controle de processos e outros mecanismos dos outros materiais eletrônicos, utilizando a eletrônica de potência. Sensores eletrônicos. Os sensores eles são um dispositivo que capta e converte fenômeno físico, como temperatura, umidade ou luminosidade, em um sinal elétrico. Sensores analógicos. Os sensores analógicos são aqueles que respondem através de sinais analógicos, pois mesmo que limitados em uma certa faixa, eles ainda podem variar entre inúmeros valores de tensão intermediária. Sensor elétrico de temperatura. O sensor de temperatura ele é um dispositivo de medição que detecta a temperatura a partir de uma característica física correspondente do dispositivo, como, por exemplo, a resistência elétrica, o campo eletromagnético ou a radiação térmica, sendo que a maneira como um sensor de temperatura funciona depende da propriedade física que constitui ele mesmo. Metodologia. A primeira fase do projeto, ela tem embasamento documental e teórico, principalmente tirado de sites, artigos semelhantes ou livros. A nossa metodologia, que seria as fases de montagem do projeto, elas são divididas em 3 principais partes. A primeira parte é a identificação de fósforo. Como já foi citado antes, a gente usaria um método eletroquímico elaborado pelo grupo a partir de pesquisas de métodos já usados antes. Nós identificamos que o principal indicador de fósforo em análises biológicas e análises químicas é o molibdado. O avanço da metodologia seria a montagem do sensor eletrônico. A montagem do sensor eletrônico seria semelhante ao processo de um condutivímetro, onde seriam necessários a aparelhagem de um sensor de temperatura, que seria um termômetro, um painel, onde os números e a quantificação seria relevada, eletrodo de condutividade e um recipiente interno, onde a gente pudesse inserir a solução a ser analisada, além do circuito eletrônico analógico que nós precisaríamos usar. E, por último, nós elaboraríamos um manual de funcionamento do dispositivo eletrônico criado. A gente, literalmente, criaria um passo a passo de como usar esse dispositivo e a forma que ele identifica o fósforo. Então, praticamente nós precisaríamos ligar o dispositivo, esperar alguns minutos da adaptação, inserir a solução desejada e fazer esses métodos analíticos. Pode passar. Resultados da discussão. A partir de resultados obtidos em outras pesquisas nas quais nós consultamos, nós vimos a necessidade de acoplar um sensor eletrônico de temperatura no nosso dispositivo para identificação de fósforo, porque a temperatura, nós vimos que ela interfere diretamente na resistência. Então, quanto maior a temperatura, menor a resistência do material a ser analisado. Então, as nossas análises, elas teriam que ser feitas em ambientes com temperatura de 25 a 30 graus, que são as temperaturas que geralmente são submetidas às análises, e teria que ser medida diretamente no dispositivo para não acontecer de dar interferência na quantidade de fósforo analisado. Pode passar. Microfone, Gui.
Com base em todas as nossas pesquisas feitas no ano letivo para o projeto científico da Escotec, a gente pode concluir que é possível criar um dispositivo para identificação de fósforo nos meios aquáticos, e também é possível inserir ele no mercado, já que ele não seria algo que precisaria de uma renda financeira muito alta. E também podemos dizer que para o trabalho ser finalizado por completo, ele precisaria de uma segunda fase, onde a gente criaria um protótipo que com base em todo esse nosso ano de teoria. São nossas referências. E esse foi o nosso trabalho, nosso projeto para a Explotec 2020. Muito obrigado pela atenção de todos. Isso aí.